Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje, gente, com uma temática super importante, super do bem, falamos sobre espiritualidade, transformação dos negócios e para conversar sobre essa temática maravilhosa que me encanta muito, eu trouxe a Júlia Sampaio, ela que é uma das grandes articuladoras do nosso tempo aqui, criadora de pontes, né, para essa transformação realmente acontecer. Ela se coloca como anfitriã, guardiã, tecelã da nova era. E também é founder da Era Consciência e da Conexão e Consciência, e também empreendedora, escritora e speaker da alma. Seja muito bem-vinda, Júlia, ao programa As Pessoas Inspiram. Ai, grata, Eliane, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje partilhando um pouquinho da minha história e da minha trajetória que conecta essa espiritualidade com o empreendedorismo também. Uhum. E eu queria, para as pessoas já te conhecerem um pouco mais, né, Júlia, saber assim das tuas experiências. Conta para nós um pouquinho da tua história. Então, eu gosto de trazer que o meu primeiro ciclo de carreira, ele vem dentro do universo corporativo. A minha família tem empresa de distribuição de aço. E então eu conheço bem esse universo corporativo de ambiente tradicional, bem masculino, o ácido é bem frio, rígido. E eu venho, a minha primeira ciclo de carreira vem dentro dessa área. Eu empreendi também no universo da moda feminina, já tive loja de roupa de bebê enxoval de criança, depois que eu virei mãe. E ser mãe é um portal muito grande para a gente. E a partir disso eu comecei a buscar uma conexão maior com o propósito. Em 2015 foi um momento de conexão espiritual para mim, de conexão com a alma. E abriu novas possibilidades na minha vida. Eu adentrei nesse universo, acabei fazendo uma transição de carreira em 2017, que eu comecei a atender também com a conexão da alma, com as jornadas da alma, já dou palestras em Portugal desde 2020, levando a linguagem da alma. E eu entendi que esse terceiro movimento, esse terceiro ciclo é de integração desse empreendedorismo e da espiritualidade. E é nesse momento agora que nasce a Era, essa empresa de conexão da consciência, e o Summit da Consciência também, que aconteceu na semana passada. E é um filho fruto da Era também, que está a serviço da vida. Com certeza. E, Júlia, vamos conversar um pouquinho assim, sobre o que é a espiritualidade. Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, às vezes tem uma certa confusão do que é. Vamos esclarecer um pouquinho mais, né, de como isso também está no nosso dia a dia, das nossas organizações, da nossa casa e tudo mais. Então, eu gosto de trazer pelo meu ponto de vista, e eu sinto que não é o único e possível. Existem muitos pontos de conexão e de perspectiva, e é muito individual para cada pessoa. Mas o meu foi muito através da conexão com a natureza, com a linguagem da natureza, reconhecer que tem uma alma e que todas as pessoas têm uma alma independente da religião, né? Transcende a religião, e se é de alguma religião ou não, também não importa, mas que a gente tem uma alma. Essa alma, ela é um campo de consciência. Esse campo de consciência, ele contém essas informações de quem a gente é em essência, do que a gente veio fazer aqui na Terra, do nosso propósito, da nossa missão aqui na Terra. E existe uma linguagem da alma, e ela é universal, e a intuição é algo que todos nós temos, mas que a gente não aprende na escola tradicional. Normalmente a gente não aprende na família. Eu não aprendi na minha, foi uma jornada muito individual, depois de adulta, essa conexão. E essa, para mim, a intuição é um canal de comunicação. E esse canal de comunicação funciona como um músculo. Se a gente não movimenta o músculo, ele atrofia. Então é preciso esse movimento, essa conversa com essa linguagem mais sutil, para a gente acessar essas informações que estão lá dentro da gente. A gente sabe que estão sussurrando, mas com os barulhos, os movimentos, os ruídos assim da vida cotidiana, a gente não consegue alcançar esse lugar, essa linguagem sutil. Então, para mim, espiritualidade é a gente se reconhecer como um ser de luz, e que essa luz, ela irradia informações, e ela fala sobre a direção e o direcionamento na nossa vida. Ela que dá um norte, sabe? Quando a gente fala, a pessoa está sem norte na vida. E é desse lugar de sabedoria interior que a gente acessa esse lugar de norte, para onde que eu caminho, como que eu caminho, mesmo
mesmo no escuro, né? Uhum. Mesmo sem enxergar esses passos, a gente sabe, a gente sente, porque o sentir é o que dá sentido à nossa existência. Exatamente. Então, para mim, a espiritualidade é algo bem simples, que é inerente ao ser humano e que nos convida a elevar a nossa existência aqui na Terra. Perfeito, perfeito. Eu acho bacana de trazer essa pauta também para quem está nos assistindo, né? Porque tem muitos líderes, lideranças, né, que estão hoje formais ou informais. A gente sabe que hoje a liderança ela é muito mais do que um cargo, né? Eu penso que o autoconhecimento ele é fundamental, né? É o que eu tenho feito na minha trajetória, Eliane Dávila aqui, né? E eu acredito que na tua também não deva ser diferente, né? E também isso, buscar fontes de conhecimento, né? Várias fontes de conhecimento, também te dá uma amplitude maior nesse pensar, né? Eu queria entender assim, como é que foi essa tua trajetória do conhecimento, aonde tu buscou, quais são as tuas fontes, assim, Ótimo. de busca? Normalmente as pessoas, pelo que eu converso, elas adentram nesse universo através do Reiki, né? As pessoas, eu comecei com Reiki, o meu não começou com Reiki, e eu adentrei nesse universo pelos registros akáshicos, lá em 2015. Eu tinha voltado a trabalhar na empresa da família, eu estava como líder do RH da empresa da família, e eu estava fazendo uma assessoria de RH e a pessoa falou para mim, eu não falo para todo mundo, mas eu vou te indicar que tu faça uma sessão de registros akáshicos. Registros akáshicos, o que é isso? E ela falou, vai falar da missão da tua alma. Eu me lembro que aquilo foi um sopro assim no meu coração e eu assim, uau, isso existe. Ninguém nunca me contou como é que pode. E naquele momento eu comecei a ir em busca, marquei uma consulta, comecei a ler mais sobre isso, adentrar nesse universo. E quanto mais eu adentrava nesse universo desse despertar espiritual, mais eu reconhecia como uma visão de mundo que já existia dentro de mim, mas que eu não tinha ninguém na minha volta que me orientasse em relação a isso. Então, é uma jornada muito única, muito individual, cada pessoa tem uma porta de entrada, um chamado, um caminho. Eu gosto de trazer que muitas pessoas, às vezes a gente precisa que algo ruim, assim, que uma dor grande aconteça na nossa vida, seja uma questão de saúde, seja uma questão de morte, de finalização de ciclo, seja alguém que vai ser demitido, para a gente não se encontrar mais e abrir espaço para algo novo na nossa vida acontecer. Então, esse caminho de despertar espiritual, ele é muito único, ele é muito precioso e individual para cada um, e existe muito estudo e muita prática, porque eu falo para hoje, eu saber essa conversa com o campo sutil, que é natural para mim, sempre sensível e sensitiva, mas isso não trabalhado, ele nos leva a muitas distorções de compreensão e entendimento, e existe muita prática, como tu vai na academia, tu trabalha aquele músculo, prática de tu trabalhar esse canal intuitivo para te começar a reconhecer e a perceber o que é do campo, o que é do teu ego, o que é o eu superior falando, o que é uma consciência maior falando. Então demanda muito trabalho e dedicação, né? Que eu falo assim, não tá nos livros, não tá na rede social, é algo muito único e individual mesmo de cada pessoa. Eu gosto de trazer que uma das virtudes da nova era é da autonomia divina, é da gente desenvolver essa autonomia ela demanda muito autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, autoconfiança. Então são todos os caminhos que a gente se conecta para ir reconhecendo partes da gente, e dentro desses fractais, dessas partes, a gente vai se reconhecendo como um todo e entendendo qual que é a expressão única e criativa da nossa alma aqui no mundo, qual é a nossa pecinha individual dentro desse quebra-cabeças coletivo. Então é uma jornada muito única de cada pessoa, não tem como dizer é assim, é desse jeito. Isso seria uma violência que a gente estaria trazendo para as pessoas. Júlia, olha só, eu participei do Summit, tu acabaste de comentar sobre o evento, que foi maravilhoso, né? Reuniu muitas mentes iluminadas, assim, né? Eu acho que foi um presente para todos nós aqui do Rio Grande do Sul, né? A tua idealização desse Summit em Gramado, né? Que foi sensacional. E eu Eliane, né? Eu sempre penso, né? Que
tem esse autodesenvolvimento pessoal. Eu, Eliane, vou me desenvolver. Mas é preciso que a gente coloque isso no coletivo, né? Eu acho que o Summit foi uma forma de tu trazeres, né, o que tu sente no mundo para outras pessoas. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi. Então, o Summit, para mim, ele simboliza esse portal de desenvolvimento, de autodesenvolvimento e de atualização dessas lideranças e negócios para essa transição de nova era, né? Dessas novas gerações que estão aqui, desses novos tempos que a gente está entendendo que sim, o dinheiro ele é importante, o lucro ele é importante, mas ele não é tudo, que precisa estar ancorado num propósito maior. Para mim, os negócios, eles simbolizam um portal de transformação para a sociedade. Então, o Summit, ele simboliza esse espaço de conexões, de trocas, de experiências, e eu confio muito que essas experiências e transformações, elas têm que acontecer a nível individual. Se a transformação ela não acontece a nível individual, eu não vou conseguir reconhecer aquele ambiente fora de mim se eu não estou nem cuidando o meio ambiente dentro de mim. Exato. Então eu entendi a partir das minhas travessias e transformações que eu consegui ter o alcance com o outro, com o cuidado com o outro, cuidado com o meio ambiente, quando eu comecei a desenvolver esse cuidado, essa consciência com o meu ambiente interior, acaba sendo natural que tem um limite aqui, será que eu estou ultrapassando, será que eu não estou ultrapassando? E a gente fala muito, tu trouxe antes da sustentabilidade. Para mim, a sustentabilidade é honrar essa harmonia do dar e do receber, da natureza fora e da natureza dentro. Então, para as relações, para as empresas, elas serem sustentáveis a médio e longo prazo, a gente precisa honrar essas trocas. Então, como é que eu vou tirar mais da natureza daquilo que eu estou entregando? Como é que eu vou sugar mais dessa relação daquilo que eu estou entregando? Então, existe uma harmonia desse fluxo dar e receber que sustentam todas as relações. E ele começa dentro da gente. Então, quando ele começa dentro da gente, ele naturalmente irradia para fora. Então, eu confio que o processo ele é de dentro para fora e assim, a partir desse lugar, a gente consegue daí falar e trazer coletivamente todas essas mudanças e transformações que a gente deseja ver para a gente. As pessoas falam, eu tenho um filho adolescente maravilhoso e eu quero que ele viva num mundo melhor, sim, mas antes dele, eu quero viver num mundo melhor. Eu não quero deixar só para ele um mundo. Eu quero viver. E entender que a gente é um ser ativo. A gente pode ficar aqui reclamando dos outros que estão fazendo assim assado, mas a gente também pode se autorresponsabilizar pela nossa vida e a gente tomar pequenas ações no nosso dia a dia que vão nutrir e elevar a vida. E trazendo isso, tem uma pergunta que alguém me trouxe em algum momento, até era de um parceiro nosso, sobre determinada situação, e eu assim, nossa, interessante, essa conexão com o campo espiritual para mim sempre me trouxe muitas perguntas. Eu sou daquela que pergunta tudo, eu quero saber tudo, como é que acontece, como é que se explica, como é que eu vou saber que esse negócio que eu estou parindo, ele está a serviço do meu ego, ele está a serviço da vida. E veio um filtro assim que para mim eu honro ele para tudo, para qualquer tipo de relação, pequena, média ou grande, que envolve uma transação financeira ou não para eu saber se aquilo está a serviço da vida, ele eleva, ele enaltece, ele engrandece, ele edifica a vida? Sim. Se é um sim, eu sigo naquela relação, eu sigo naquela parceria. Mas se é uma relação que ela não enaltece a vida, se ela diminui, se ela oprime, se ela traz um desconforto, é um não. Sejam para relações, sejam para produtos, sejam para qualquer tipo de conexão na vida. Então, esse filtro, para mim, ele tá acima do meu ego, que é fácil a gente entrar no ego, nossa, eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar mais famosa, eu vou ficar isso ou aquilo. E a gente sempre perguntar o que está a serviço da vida. Eleva, edifica, enaltece, engrandece a vida? Sim. Então é o sim para o meu movimento. Se não, é um não. E tem que estar conectado com o propósito mesmo, né? Se não tiver, eu sempre vejo assim, as organizações que elas não estão conectadas no propósito, não tem esse olhar de virtudes, de valores. Quando chega o caos, quando chega os dias problemáticos, né? Elas não têm onde se ancorar. Né? E por isso que a gente trabalha tanto, né, Julie, essa questão dos valores internos, as pessoas se reconhecerem, né, o que é para mim um propósito, o que me faz servir o outro da melhor forma, né? E além do Summit, tu tens uma empresa, né, a Era Conexões e Consciência. Queria que tu falasse um pouquinho também como é que tu pode ajudar as outras empresas
e as lideranças, então, a encontrarem esse caminho? Maravilhoso. A Era surge como essa empresa, né? Ela nasce como uma empresa já da nova Era Conexão da Consciência, e ela é um hub global de autoconsciência para lideranças e negócios da nova era. Porque não é que a gente está pronto nessa nova era e a gente está se aprontando conforme o caminho, muito mais do que a gente dizer o que é certo, o que é errado, é a gente entender, ok, essa forma aqui não funciona para mim, não funciona mais para mim, eu não estou aqui dizendo, ai que feio, que horrível, o que é, não funciona mais para mim, eu quero algo que seja diferente e que sirva a vida e eu possa expressar a criatividade única da minha alma e colocar a minha essência no mundo. Então, a Era, ela apresenta soluções para empresas, para lideranças, para instituições a nível global, de trazer mais essa coerência da visão e da ação, né? Porque a gente carrega uma visão desse mundo melhor. E como é que eu vou traduzir em ações? Como é que eu vou traduzir em produtos? Como é que eu vou traduzir isso em serviços? Como é que eu vou traduzir isso nas minhas relações? Então, ela traz essa leitura de campo, de consciência, de negócios e de pessoas e lideranças para a gente ancorar de uma forma coerente ações e relações, produtos e serviços que vêm desse lugar, não vem do meu ego, vem desse lugar que expressa a criatividade da minha alma, dessa consciência maior que está a serviço da vida, que está a serviço do coletivo. Então, são empresas que estão buscando essa transição, essa transformação, ou novas empresas que já nascem ancoradas nas virtudes e nos valores da nova era, para se atualizarem e elas serem ferramentas de transformação real da vida. Então a Era, ela nasce para isso, a gente está tecendo uma comunidade global para conectar pessoas, profissionais, projetos, negócios conscientes, porque eu circulo bastante pelo mundo, sejam com palestras, com imersões, e eu sempre me conectei com pessoas incríveis, com projetos incríveis, e muitas vezes elas estão sozinhas, assim, e como é desafiador a gente estar sozinho, demora tão mais tempo pra gente se levantar, pra gente ter força, sabe, fica tão cansativo, e eu ficava olhando assim, mas essa pessoa que é incrível, seja lá em Israel, em Portugal, aqui no Brasil, e eu sempre penso, mas eu quero conectar essa pessoa com essa pessoa, porque se elas se conhecessem, e nesse tempo, né, que eu fui vivendo essas experiências, mas eu não estou vendo nada que a gente possa ver isso, até que chegou o momento de eu assumir essa responsabilidade de, ok, esse mundo que eu desejo ver e que eu desejo viver aqui agora, também faz parte de mim essa responsabilidade de tecer ele. Então, a Era, ela tem esse propósito de conectar pessoas, projetos, profissionais que partilham dessa mesma visão de mundo. A gente entendeu que existe um novo nicho de mercado, que é o empreendedorismo da nova era, a nível global, que ele integra bem-estar, saúde integrativa, propósito, performance natural, impacto positivo, geração de valor, sustentabilidade. Então, todos os profissionais e empresas que conversam com isso, que convergem, opa, nós temos um novo nicho de mercado, vamos começar a delimitar ele, não para aprisionar, mas para delimitar ele e dizer, olha, vamos começar a se articular, a gente já tem um outro mercado a nível mundial que está muito bem articulado, já está muito bem fomentado, nós já sabemos disso, mas eu sinto que é importante a gente se articular e a gente fomentar esse mercado, essas pessoas, esses profissionais, sejam profissionais autônomos, sejam grandes empresas, não importa o faturamento, mas conectar essas pessoas para a gente nutrir aquilo que a gente quer ver crescer. Então, a cada momento que eu estou comprando alguma coisa, algum serviço, algum produto, eu estou nutrindo aquilo no mundo. Com certeza, é um voto que tu dá, exatamente, né? No dia a dia. E é bacana, e eu tenho observado, né? Às vezes as pessoas pensam assim, a nova era, negócios conscientes, que eu também trabalho muito, né? É para startup, é para empresas que estão iniciando. Não, gente, tem empresas já centenárias aqui no nosso Rio Grande do Sul que têm um olhar muito bacana já para já estão mais abertas para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Então, para mim, assim, não tem, como é que eu vou dizer, não tem idade, não tem tempo de empresa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Ótimo, é uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas, nova era só é para empresas novas, é só para jovens, é só para startups, é só para o ambiente da inovação.
e a gente tem que entender que a inovação ela pode acontecer em qualquer lugar. Então sempre foi um desafio. Se a gente olhar para um marketing tradicional, ele vai querer que a gente crie aquela persona, aquele avatar e delimite. É esse público, é essa faixa etária, é esse perfil de empresa, é esse porte de empresa, e para mim sempre foi um desafio, porque não é sobre isso. Eu posso ter liderança. Não necessariamente é um cargo de líder, pode ser uma dona de casa, que ela movimenta e impacta vidas positivamente, ela é uma liderança da nova era. Eu posso ter empresas familiares, a gente está falando aí em sucessão, a gente está falando em legados, né? Como passar esses legados, a gente já sabe, eu não sei as pesquisas hoje, mas em torno de 80% das empresas a nível mundo, elas são familiares. Sim. Eu venho de uma empresa familiar, meu pai é um empresário, um empreendedor que eu honro muito a história e a trajetória dele. E essas empresas familiares, quando tu vai passando a geração, vem com novas ideias, vem com novos tempos. Então, como que tu ancora, como que tu leva adiante, carrega adiante esse DNA, esses valores, essas virtudes, a essência da empresa, mas tu passa a tocha para essas novas gerações, sim, mesmo carregando essa essência, esse propósito, ela ter novas formas de se atualizar no mundo que os novos tempos pedem, seja em cada cultura é diferente também. Então é tanto para empresas familiares, startups, multinacionais, instituições de governo a nível nacional e internacional, empreendedores autônomos. São esses novos tempos chegando. Como é que a gente expressa ainda mais a liberdade de ser quem a gente é, independente se é na nossa própria empresa ou se nós, como liderança, a gente está trazendo o nosso tom, a gente está trazendo o nosso brilho, a gente está trazendo a nossa radiância para aquele ambiente. Então, não importa o tamanho e a estrutura, importa a gente expressar a nossa autenticidade, a nossa autoralidade naquilo que a gente está servindo ao mundo. Isso é muito importante, né? Eu acho que tocaste uma palavra que me toca muito, autenticidade, né, gente? Não adianta eu querer ir lá buscar com a Julie a receita do bolo para minha empresa. Não vai dar certo. Eu posso buscar a inspiração na Julie e a minha empresa, ela vai se nutrir com tudo que ela tem, mas ela vai criar a sua própria forma de ser no mundo, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E, Júlia, assim, a gente já está terminando aqui o programa, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão à procura, né, de uma fonte, assim, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu sei que tem que fazer, mas eu não sei como fazer. Ótimo. Isso é algo que acontece com muitas pessoas. A gente tem muitas informações hoje em dia, a gente não sabe o que fazer com tantas informações, a gente não sabe por onde começar, quais são os próximos passos. Eu gosto de trazer que sempre o próximo passo é esse passo para dentro. Não é dar um passo para trás, não é dar um passo para frente, é dar esse passo para dentro, para eu reconhecer mais qualidades de quem eu sou e o que eu vim ofertar no mundo, para eu entender qual é a vida que eu desejo manifestar e eu poder recalcular essa rota, fazer esse alinhamento para eu recalcular a rota. E talvez eu não precise sair da empresa onde eu tô. Talvez eu possa transformar esse ambiente interno não precisando sair. Às vezes as pessoas acham, eu preciso mudar, então eu preciso mudar de ambiente. Muitas pessoas vão mudar o ambiente que estão. Muitas pessoas vão precisar sair desse ambiente e buscar novos horizontes, sim. E cada jornada é única e a alma, ela sabe o caminho. E para a gente escutar a alma, a gente precisa silenciar. E eu gosto muito da palavra meditação. A gente fala muitas palavras no dia a dia sem se dar conta da raiz etimológica delas e do que elas simbolizam e do que elas expressam. E meditação é medita a ação. Então eu organizo um espaço sagrado no meu tempo de silenciar para eu meditar e eu escutar essa ação interna que vai me dizer e orientar os meus próximos caminhos. E que a gente possa confiar nessa voz interior que está sempre a serviço da vida. Maravilhoso, nossa, sensacional. Deixa as suas redes sociais pra gente. Então, tem a minha rede pessoal, que é Julie, com 2 L, Sampaio, _. Tem o @ da Era também, que é _era, _cc. Tem o do Summit da Consciência, que tem o ponto entre cada palavra, summit.da.consciência. E os nossos sites é www.summitdaconsciência.com.br e da Era www.eracc.com.br.
Muito bem. Muito obrigada, Júlia. Obrigada à audiência que está aqui com a gente, né? E já convido para estar com a gente na próxima semana com mais pessoas inspiradoras aqui na RS Play, tá bom? Beijo no coração.